Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. Hoje nós vamos começar a dar início ao estudo dos principais intermediários reativos que costumam aparecer no estudo dos mecanismos das reações orgânicas. Vou falar de três intermediários, que são os nucleófilos, os eletrófilos e os radicais livres. Bom, nucleófilos são espécies que possuem pelo menos um par de elétrons livre disponível para a formação de uma ligação covalente com um átomo de carbono. São espécies ricas em elétrons ou com alta densidade eletrônica. Os nucleófilos eles podem ser representados assim, não é? Ou desse jeito. Por quê? Porque existem nucleófilos que são neutros, como o caso da água e da amônia, e nucleófilos que são carregados, como no caso do íon hidróxido e do íon hidreto. Quando o nucleófilo é neutro, genericamente você representa Nu de nucleófilo e dois pontos representando os dois elétrons. Quando o nucleófilo é carregado, você representa Nu de nucleófilo, carga negativa circulada. Então, os nucleófilos são espécies neutras ou carregadas que possuem pelo menos um par de elétrons livre para formação de uma ligação covalente com átomo de carbono. Já os eletrófilos são espécies que podem aceitar um par de elétrons livre para a formação de uma ligação covalente com um átomo de carbono. São espécies deficientes em elétrons ou com baixa densidade eletrônica. Eletrófilos são representados simplesmente pela letra E. Quando o eletrófilo é neutro, é simplesmente a letra E. Quando o eletrófilo é carregado, aí se representa com a letra E e a carga positiva circulada. Por exemplo, a borana e o trióxido de enxofre são exemplos de eletrófilos neutros, são espécies deficientes em elétrons que aceitam pares de elétrons de átomos de carbono para a formação de ligações covalentes. Aqui o íon nitrônio e o próton, né, o núcleo do átomo de hidrogênio, são exemplos de eletrófilos carregados, que podem aceitar pares de elétrons de átomos de carbono para a formação de ligação covalente. Um dos conceitos que os alunos, às vezes, eles confundem, que eu vou tentar deixar um pouco mais claro, é que, às vezes, eles não se atentam para o seguinte. Todo nucleófilo é uma base de Lewis. Porque qual é a definição de base de Lewis? É toda espécie que possui pelo menos um par de elétrons livre para doar para a formação de uma ligação covalente. O nucleófilo também é uma espécie que tem par de elétrons livre disponível para doação para a formação de uma ligação covalente. Então, todo nucleófilo é uma base de Lewis. Por conseguinte, todo eletrófilo é um ácido de Lewis. O que é um ácido de Lewis? É toda espécie que pode aceitar um par de elétrons para a formação de uma ligação covalente. O eletrófilo, ele também aceita um par de elétrons para a formação de uma ligação covalente. Então, o nucleófilo é uma base de Lewis. Eletrófilo é um ácido de Lewis. A questão surge da dúvida que muitos alunos têm o seguinte, quando que eu vou chamar uma espécie de eletrófilo ou de ácido de Lewis? Quando que eu vou chamar uma espécie de nucleófilo ou de base de Lewis? Ou, reformulando, que é uma dúvida que muitos alunos já me perguntaram em aula, por que eu chamo, às vezes, a mesma espécie de nucleófilo e outras vezes eu chamo essa mesma espécie de base de Lewis? A questão é a seguinte. Na química orgânica, você vai chamar de nucleófilo ou eletrófilo sempre que a ligação covalente for formada com um átomo de carbono. Se essa ligação covalente for formada com qualquer outro átomo, aí você vai chamar de ácido de Lewis ou de base de Lewis. Agora, se a ligação covalente for formada com um átomo de carbono, aí você vai chamar de nucleófilo ou de eletrófilo. Então, por exemplo, o íon hidróxido, ele é uma base de Lewis, porque ele tem pelo menos um par de elétrons livres para doação para a formação de uma ligação covalente. E ele também é um eletrófilo. Desculpa, ele também é um nucleófilo, porque ele tem um par de elétrons livres para doar para a formação de uma ligação covalente. Então, quando que eu vou chamar de base? Quando que eu vou chamar de nucleófilo? É só você observar com quem ele está reagindo. Por exemplo, nesse exemplo aqui,
o íon hidróxido está reagindo com o próton para formar água. A ligação covalente formada foi com um átomo de hidrogênio. Então, aqui o íon hidróxido reagiu como base de Lewis. Então, nesse caso, você vai chamar o hidróxido de base de Lewis. Agora, quando o íon hidróxido reage com o clorometano e ele doa o seu par de elétrons para o átomo de carbono e forma uma ligação covalente oxigênio-carbono, ou seja, a ligação covalente que ele formou foi com o átomo de carbono, nesse caso, o íon hidróxido reagiu como nucleófilo. Então, você vai chamar o íon hidróxido de nucleófilo. Então, é razoavelmente simples. Se a ligação covalente foi formada com o átomo de carbono, é nucleófilo ou eletrófilo. Se a ligação covalente foi formada com qualquer outro átomo, é base de Lewis, ácido de Lewis. Um exemplo aqui com eletrófilo. Por exemplo, o trióxido de enxofre. Quando ele reage com água, ele aceita um par de elétrons para a formação de uma ligação covalente, né, dessa espécie aqui, que depois isso daqui vai se neutralizar para ácido sulfúrico. Né? Mas numa primeira etapa, você tem a formação de uma ligação covalente, oxigênio-enxofre. Então, nesse caso, você vai dizer que o trióxido de enxofre reagiu como ácido de Lewis. Agora, quando você estuda, por exemplo, a reação de substituição eletrofílica aromática, né, o trióxido de enxofre ele aceita um par de elétrons de um átomo de carbono. E ele forma uma ligação covalente enxofre-carbono. Então, nesse caso aqui, o SO3, o trióxido de enxofre, reagiu como eletrófilo. Então, a mesma espécie. Se ela reage com carbono, você chama de eletrófilo. Quando ela reage com qualquer outro átomo, você chama de ácido de Lewis. Já os radicais livres são espécies que possuem um elétron desemparelhado, podendo eles serem neutros ou carregados. Normalmente, né, na química orgânica, a gente trabalha muito mais com radicais neutros, como esse daqui, por exemplo, o radical sec-propila, né? Ou isopropila, que aqui tem um par de elétrons, desculpa, tem um elétron desemparelhado representado por esse ponto. Isso aqui é um radical neutro. Algumas reações têm como intermediários radicais carregados. Aí, nesse caso, você representa como ponto e traço, né? Ponto e o tracinho da carga negativa. Aí você chama isso daqui de um ânion radical. Isso daqui é um intermediário menos comum, mas ainda aparece em algumas reações como intermediário. E também você tem o cátion radical, que você representa como ponto, sinal de mais, que é um radical carregado negativamente, que é quando, por exemplo, o benzeno perde um elétron. E aí você vai formar um cátion radical. Isso daqui já é mais comum, por exemplo, para você estudar as reações de fragmentação em espectrometria de massas. Né? Para quem trabalhar com espectrometria de massas, com interpretação de espectros de massa, né? Vai lidar muito com reações de fragmentação, que a molécula perde um elétron no começo, por um impacto de elétrons, por exemplo, e aí ela vai se fragmentando, buscando sempre a estabilidade. Né? Então, essas reações de fragmentação sempre vão envolver essa espécie aqui, os cátions radicais. Mas em termos de radicais livres, principalmente em reações de polimerização, essas coisas, o radical neutro ele é mais comum. Bom, obrigado, bom estudo.